A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. As máquinas estão no campo. Produtores colhem, produtores plantam. Esse é o Brasil do agronegócio que não para. Esse agronegócio que é o motor, essa grande locomotiva da nossa economia. Hoje eu vou conversar com Marcos Boel Júnior, supervisor de sementes do Grupo Conceito, e o tema da nossa entrevista será Virada da soja para o milho, exige eficiência técnica. É justamente esse momento de transição. Grande Marcos, como é que você está? Tudo bem? Prazer falar contigo, cara. Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, Divino. Boa tarde. Tarde. Você tem uma cara de gaúcho, rapaz? Você é gaúcho? Só a cara de... É mesmo? E esses olhos azuis aí? Onde é que Sou você arrumou ele? descendente de alemão. De alemão? Meu avô, o sobrenome Boel é alemão. Meu avô veio da Alemanha, então são 16 filhos. Vixe! 16 galeguinhos lá. São irmãos do meu pai. E puxei aí um pouco da fisionomia dessa turma. Mas não nasceu no sul. Não, goiano de Tumbiara, Goiás. Tumbiara, cidade boa. Cidade boa demais. Diz que o melhor de Tumbiara, sabe o que é? Fazer sombra em Minas. Tem prédio agora em Tumbiara que faz sombra. Você viu? Faz sombra em Minas. Faz sombra em Minas. A turma ficou aí, oi, que Tumbiara tá tão grande que faz sombra em Minas. Lugarzinho quente, viu, Divino? É, Aquela Itumbiara. pelo de rir, né, cara? Mas eu sou apaixonado por lá. Ah, não tem como não ser, a gente ama a cidade da gente. Como é que você veio parar no Grupo Conceito? Olha, eu assim que me formei em Tumbiara, formei para agronomia e economia também lá. E trabalhei por cerca de 20 anos em grandes empresas, né, multinacionais do ramo, sempre voltado às sementes, e acompanho a história do Grupo Conceito já há mais de 12 anos, do outro lado, né, da mesa. E recentemente tomei uma decisão, fazer uma movimentação aí na minha carreira, e deu certo de vir trabalhar com eles aí. Estou trabalhando no Grupo Conceito, cuidando da área de sementes há cerca de um ano. Cara, e tá crescendo, né? Aqueles meninos são muito trabalhadores e muito seguros do que fazem. Pé no chão, né? Pé no chão, entendem muito da realidade do agricultor, sabem qual é o core Uhum. do negócio deles. Isso é muito importante. E não tem vaidade, que é uma coisa rara e boa. Ali é de produtor para produtor. Exatamente. Vamos falar de... Produtor tá aqui assim, ó, colhendo soja, plantando milho atrás, né? É um momento desafiador, porque você tem soja de tudo quanto é jeito no campo, você tem milho também já de tudo quanto é tamanho, né? E esse momento que o clima tá meio louco, né? Tem dia que amanhece chovendo, de repente o sol tá estourando, ou então amanhece aquele solão, de repente tá chovendo, e o produtor pegando essas janelinhas para colher e para plantar. Como é que você entende esse momento? Olha, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar, Divino, é que nada disso é novidade. É comum que aconteça chuva no período de colheita da soja, que obviamente vai ser o início do plantio do milho. A janela sempre é apertada e demanda uma eficiência operacional muito grande por parte dos agricultores. Imagina você a complexidade que você tem nesse momento, porque você tem soja em desenvolvimento, Uhum. você tem soja em maturação, colheita de soja. Aí, até a colheita de soja, que é importantíssimo, quando o agricultor ele começa a tangibilizar os lucros, você imagina a preocupação dele quando vem chuva, quando vem tudo. Então ele fica tenso. Só que sai a soja e começa o plantio do milho, que é uma janela aí de aproximadamente
o normal dela é cerca de 45 dias. Então você vai ter milho em pleno desenvolvimento, milho sendo plantado, milho emergindo e área de soja ainda sendo colhida para abrir espaço para o milho. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro da propriedade. Então o nome do jogo aqui para mim é eficiência operacional. Logisticamente é um negócio que é impactante, né? É isso aí. É engraçado que você falou isso aí. Você falou, cara, a gente já sabe que é desse jeito, mas todo ano parece que é novidade, né? Todo ano a gente fala a mesma coisa. Eu tenho, sei lá, tem 30 anos que eu estou entrevistando o povo e todo ano é a mesma coisa. Nossa, você viu a chuva? Você viu que demorou? Você viu que agora vai colher, tá chovendo? Não adianta. Pra gente parece que é uma novidade, mas não é. A coisa acontece realmente dessa forma. Você falou de eficiência, né? A gestão, ela se tornou um dos pontos cruciais na propriedade rural hoje, né? Eu diria que é fator decisivo de sucesso. Eu usei agora há pouco o termo eficiência operacional. O que a gente vê acontecendo dentro das propriedades, na maioria das vezes, os agricultores eles se equipam com uma capacidade operacional maior do que a que eles realmente necessitam para conduzir aquela área numa situação normal. Porque quando abre uma janela ideal para colheita, ou para plantio, ou para aplicação, eles precisam aproveitar aquele momento e ter maquinário sobrando para que eles consigam, de fato, atingir o objetivo num curto espaço de tempo. Quando você falou de equipam, eu fiquei justamente imaginando isso. É maquinário, é pessoal, eles se equipam em todos os sentidos, porque às vezes a gente faz, nossa, o produtor ele dá muita atenção para máquina, para tecnologia, para comprar melhor plantadeira, melhor coletadeira, ou melhor trator, ser muito eficiente nesse ponto. Mas a gente tem um outro ponto aí que é super importante, que às vezes é um gargalo, que é a questão da mão de obra, da disponibilidade. Não só da mão de obra para trabalhar ali, mas do caminhão, que é terceirizado, quer dizer, envolve uma série de coisas que muitas vezes não está na mão do produtor, né? Eu vou resumir isso e depois explico. O nome do jogo aqui agora é planejamento. Planejamento. O agricultor, ele já está acostumado com toda essa complexidade que esse momento traduz. E quando ele se planeja, quando ele se planeja, e com tudo isso, ele tem uma equipe técnica bem treinada, que ele tem que fazer isso num período de entre safra. Ele tem um maquinário, mesmo que ele esteja, ele sobre ali sobre a necessidade que ele realmente tem de máquina, mas ele precisa estar revisado, tem que estar bem regulado, para o que tiver que entrar em campo, ele de fato render operacionalmente. E outros recursos, como os fertilizantes, a semente, os produtos que ele vai utilizar ali no manejo, é que ele também precisa estar à disposição dele, ou pelo menos que ele tenha um parceiro altamente confiável, que se ele tem uma demanda de última hora, o parceiro dele está ali para atender aquela demanda que é urgente, porque se é uma corrida contra o tempo, qualquer fator, qualquer elemento que venha a obstruir esse avanço da operação é um desafio para o agricultor. E acontece muito. De repente, do nada, ele ligar e falar, opa, estou precisando disso aqui agora. Acontece. Mesmo tendo planejado, mesmo tendo... É isso aí. Mesmo com o planejamento, vai acontecer, nós estamos numa indústria a céu aberto, vai acontecer situações inesperadas que ninguém consegue prever aquilo. Por exemplo, o mais comum, uma máquina quebra. O agricultor tem a máquina nova, revisou, ele dá a devida manutenção, mas ele começa a operação e a máquina quebra. A correia arrebentou. A correia arrebenta, e faz parte do processo. Mas, no geral, os agricultores estão preparados, ou você tem um almoxarifado que desce o que você vai precisar de última hora, mas nem sempre dá certo. Antigamente, o pessoal ia lá e preparava o solo, e organizava para plantar soja, deixava tudo bonitinho. Aí depois colhia a soja e vinha e metia o milho em cima e não estava muito aí para paçoca, não. Só que
porque era a safrinha, né? Que virou safrona, É isso aí. que hoje em dia não é mais aquele dinheirinho a mais que vai entrar. É talvez a diferença entre ter lucro ou ter prejuízo, né? Como é que o produtor lida hoje com isso? Aquilo que ele, quando ele vai plantar a soja, ele já está pensando ali em questões nutricionais, de solo, ele já está pensando no milho que vem lá na frente, ou ele só vai pensar nisso a partir do momento que ele colhe a soja? Olha, a sua pronúncia aí é cheia de verdades. E eu gosto de reforçar algumas. Não é mais safrinha, é uma segunda safra. Uhum. E uma das coisas que o agricultor deveria menos subestimar é encarar essa segunda safra como safrinha. Ele tem que investir, ele tem que entender o ambiente que ele está, fazer o equilíbrio do nível de investimento dele de acordo com a janela de plantio, porque ele vai conseguir ter rentabilidade ali em cima. Outra grande verdade é que, sendo economicamente viável, e em algumas situações, por exemplo, um ano como esse, onde as margens estão mais apertadas, Uhum. é no milho que a propriedade vai conseguir fechar no azul, Uhum. em muitos casos. Então, se ele erra agora, ele perde um ano agrícola. E sabendo que são essa sucessão de culturas que traz esse equilíbrio, essa viabilidade econômica, e o agricultor não pode se dar o luxo de errar em algum planejamento, falar assim, eu não farei safrinha. Uhum. Então ele já começa o plantio da soja, mirando o plantio da segunda safra, e tem sim, a grande maioria dos agricultores, eles vão fazer uma adubação já olhando para o sistema de alguns nutrientes que são demandados por ambas as culturas. Certo. Mas essa combinação, ela dá muito certo, Divino, porque são plantas de hábitos diferentes. A soja é uma leguminosa, vai fixar bastante nitrogênio, por exemplo, e o milho demanda nitrogênio. Então, no momento que você colhe a soja, aqueles restos de cultura da soja, eles vão deixar ali uma demanda, nem que seja inicial, Uma atender poupançazinha uma ali. poupança de nitrogênio para a cultura do milho. Óbvio que aquela quantidade ali, sei lá, 15% do que o milho vai demandar para o seu desenvolvimento, que a soja deixa, não é o suficiente, ele tem que fazer uma adubação complementar mais pesada em nitrogênio. E olha que nós estamos falando de um único nutriente. Aham. Bom, em compensação, o milho deixa um presente para a soja, que é a palhada. É isso aí. Por isso que essa É a sucessão... troca, né? Ali. não dá para falar que é uma simbiose, porque eles não convivem ao Não, mesmo não, tempo, não. mas essa sucessão, essa combinadinha dá muito certo, porque a soja deixa nitrogênio para o milho deixa a palhada para a soja. A palhada do milho é rica em potássio, que é um nutriente bastante demandado para a soja. Além disso, a palhada do milho, ela regula a temperatura do solo, Uhum. ela reduz a pressão de plantas daninhas. Então, o agricultor vai iniciar o plantio da soja com um talhão um pouco mais no limpo, onde ele está plantando sobre a palhada do milho. Vai dar uma descompactada ali no solo. Além de melhorar os níveis de matéria orgânica, mesmo que aqui no Cerrado é tão difícil trabalhar matéria orgânica no solo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando o sistema, tornando ele mais equilibrado. Em compensação, tem Ponte Verde, né? A vida do agricultor não é fácil. Eu costumo dizer que nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. Eu falo isso com uma frequência danada, né? Mas sempre fica uma coisinha ali que prejudica, né? Vamos analisar aqui, Divino. Nós falamos aí no início da entrevista que você tem soja em diversos estágios, milho sendo plantado, milho nascido, milho já grandinho. E ali, convivendo nesse ambiente, você tem a praga. E a praga é oportunista. Então, a hora que você tira aquele alimento ali, o grão da soja, que, por exemplo, o percevejo estava se alimentando dele, e você manda aquilo no caminhão embora da tua fazenda. A praga continua com fome. E aí ela vai... E ela não foi embora com o caminhão, né? Ela ficou ali. Ela vai
a procura daquele alimento que é mais fácil. E o que está ali disponível, folha novinha, saborosa, é do milho. Então você tem essa ponte verde, o agricultor tem que ficar atento sobre quais pragas estão presentes no sistema soja para ele reduzir a pressão a hora que o milho estiver emergindo, tá? Então, às vezes, ali no processo de dessecação da soja, se o agricultor percebe a presença de algumas pragas ou de plantas daninhas, ele já pode fazer um manejo preventivo, que ele melhora a mecanização da colheita e ele reduz a pressão de pragas para o milho que vai emergir logo em seguida. Quando você fala manejo preventivo, explica um pouco melhor isso aí. Olha, é prática comum na nossa região a dessecação da soja. Sim. Você homogeneizar ali a colheita, né, ter todos os grãos no mesmo grau de maturação. Então, quando o agricultor está fazendo isso, ele vê a planta daninha, ele já pode se antever e fazer uma aplicação mais focada. Eu quero eliminar esta planta daninha porque ela pode me atrapalhar lá no plantio do milho. Entendi. Se ele vê a presença de percevejo, de lagartas, ele pode entrar com algum tipo de inseticida ali nesse momento para reduzir a pressão a hora que o milho estiver emergindo. É neste sentido. E aí ele tem que analisar o que ele tem disponível ali dentro da propriedade, ou conversar com o agrônomo que o atende para tomar a decisão de qual o melhor produto a ser utilizado naquele momento. Marcos, fevereiro já foi embora e a janela, qual que era a janela ideal de plantio do milho? Aqui na nossa região, tradicionalmente, ela vai ali de meados de janeiro, meio de janeiro para o final, até dia 25 de fevereiro. Essa é a janela ideal. Então já foi, já acabou. Hoje nós já é dia 2 de março, já entramos no mês de março, então já passou. Mas muita gente não conseguiu cumprir essa janela ideal em função daquilo que você falou. Está colhendo aqui, o outro só vai colher daqui 10 dias, o outro vai colher daqui 15 dias, o outro já colheu, né? Então você tem esses vários estágios aí, planta de tudo quanto é jeito, né? Então o produtor muitas vezes não consegue cumprir essa janela. Quais são os principais riscos de não se cumprir essa janela? Tá bom. O impacto ele é direto em produtividade. O plantio da segunda safra, ele vai sofrer diretamente uma restrição hídrica lá no final. Então, quanto mais cedo o agricultor consegue plantar, maior a chance dele fugir desse período de estresse hídrico lá no final, no florescimento do milho, no enchimento de grão do milho. Tá? Até dia 25 de fevereiro é o que normalmente numa região como a nossa já estabelecida, safrinha de muitos anos, você tem maior segurança de que teremos chuva até aquele período. Mas o ano que a chuva corta mais cedo, que é impossível a gente prever nesse momento, a gente não sabe, à medida que você avança depois do dia 25 de fevereiro, tem gente que usa até uma matemática de que cada dia que você perde tem um impacto de X sacos em produtividade no milho. Certo. Bom, existe maneiras de mitigar isso? Existe. Mais uma vez eu trago a palavra planejamento. É óbvio que o agricultor ele vai querer maximizar a rentabilidade do sistema produtivo dele. Então, quando você está plantando a soja, que você está lá em outubro, novembro, você conhece o ciclo da soja, você já tem uma ideia do momento em que você vai colher. E quando você, de posse dessa informação do que quando eu vou colher, em qual janela eu vou plantar o milho, como é aquela área que eu já conheço, tal, é um solo mais leve, um solo mais pesado, ele pode escolher um híbrido que se adapte melhor para aquela situação. 2 exemplos práticos. Se o agricultor vai colher no início de fevereiro, que é uma janela ideal, e ele está num solo com uma fertilidade alta, ele pode explorar um híbrido com teto produtivo mais alto, um híbrido mais exigente, e ele vai colher frutos disso aí. Certo. Mas se ele já sabe que ele vai entrar ali no final da janela, ou ele está trabalhando num solo mais leve, que o solo tem uma baixa capacidade de reter água ali, aí ele tem que optar por um híbrido que vai trazer um pouco mais de estabilidade ou uma rusticidade, que ele vai conviver melhor naquele ambiente. Talvez ele tenha que adequar o nível de investimento dele para aquela situação. Então, assim, quando você se planeja e entende qual é o jogo que você vai jogar,
você escolhe qual jogador você vai pôr em campo e você otimiza esse processo e consegue, mesmo assim, atingir resultados positivos. E hoje no mercado tem uma quantidade de híbridos muito grande, né? Tem, Que acaba atendendo ali a necessidade deles. sem dúvida, tem, ainda bem, né? Isso, Ainda bem, ainda bem, ainda bem. todo esse investimento que a gente tem em desenvolvimento de produtos, toda a tecnologia embarcada dentro dos produtos, permite o agricultor usar dessas ferramentas em favor dele e mitigar esse tipo de risco, né? Você vai ter, você vai encontrar híbridos que vão florescer com 45 dias e híbridos que vão florescer com 63, 65 dias no mercado. Então, sabendo disso aí, você consegue fazer um planejamento dentro da sua propriedade para que todo mundo chegue lá no momento crítico de escassez hídrica, todo mundo já florescido, todo híbrido já mais preparado para passar por aquele momento de estresse. Você falou de tecnologia. Vou usar uma palavra que é muito semelhante, que é biotecnologia, né? Como é que a biotecnologia entra como ferramenta ajudando aí nesse processo da Ponte Verde? Divino, tô achando que você é agrônomo, cara. Você Quase. tá trazendo as palavras corretíssimas. Biotecnologia, ela é uma ferramenta no sistema. Então, a gente tem hoje presente biotecnologia que nos híbridos que vão trazer uma tolerância a determinados tipos de praga. Tem biotecnologias que vão trazer uma flexibilidade em relação à utilização de alguns tipos de herbicida para você controlar plantas daninhas, mas deixar a responsabilidade só na mão da biotecnologia é um erro que a gente não pode cometer. Então, a biotecnologia, ela é uma ferramenta no sistema, mas o ideal é que o agricultor ele não abra mão, por exemplo, de um bom tratamento de sementes, Uhum. que dá um apoio na biotecnologia ali nas fases iniciais, que mesmo com um bom tratamento e biotecnologia, que ele não abra mão do monitoramento integrado de pragas, porque às vezes você está segurando algumas pragas, mas vai aparecer uma praga nova no sistema que não tem uma biotecnologia específica para ela. Exemplo, praga super importante para nós aqui é cigarrinho do milho. Uhum. Você falou do tratamento de sementes. Qual é a importância desse tratamento profissional? E eu fiz questão de ressaltar a palavra profissional, porque muita gente fala, eu vou fazer o meu próprio tratamento de semente. Não estou dizendo que não deixa de ser profissional, né? Mas quando uma empresa faz, logicamente que ela tem mais condições de fazer alguma coisa com melhor qualidade. Eu imagino, né? Existem produtores e produtores, logicamente. Claro. Qual a importância Olha, desse TSP? TSP ou TSI, Ou TSI. tratamento de Exatamente. sementes industrial. Isso, exatamente. Primeiro ponto que é super relevante, eu vou falar aqui, diz respeito à segurança do trabalhador rural. Então, você imagina, fazer esse tratamento no campo são produtos que demandam. Você tem que ter cuidado quando você está manuseando aquilo ali por uma série de razões óbvias. E são muitos produtos, né? São muitos produtos. Então, primeiro, segurança. Segunda coisa imagina você, às vezes você vai ter um produto, eu vou dar um exemplo de um único produto aqui, que a dose daquele produto é de 4 ml daquele produto para uma massa de 10 quilos de grão, de semente. É complexo para que o agricultor tenha um equipamento tão preciso que ele vai conseguir distribuir esse volume tão pequeno numa massa de 10 quilos de grão e ele tem um cobrimento ideal de cada sementinha com a mesma quantidade de produto. Então, o tratamento de sementes profissional e o industrial são máquinas mais modernas, mais robustas, permitem com que a gente tenha este tipo de controle. E o investimento maior do agricultor, no caso de agora no plantio da segunda safra, ele vai andar ali bem parecido o investimento em fertilizante e o investimento em sementes. O tratamento de sementes protege a semente. O agricultor já investiu ali bastante para ter um híbrido moderno com biotecnologia, com uma alta caixa produtiva. Então, você tem que proteger aquela semente ali no início. Proteger de tudo, até
fornecer nutrientes mais específicos que vão favorecer, por exemplo, o enraizamento da cultura, como proteger de pragas iniciais que só a biotecnologia não vai dar conta de segurar. O milho, ele passa a ter uma importância muito maior a partir de agora. Nós temos uma indústria sendo implantada aqui na nossa cidade, uma planta gigantesca, né, que vai demandar muito milho, tanto é que vai demandar milho e sorgo também, porque só o milho não vai ser suficiente, né? A China já está importando DDG, já a primeira carga saiu agora, em fevereiro, para a China, mas parece-me que mais 10 indústrias já foram classificadas, cadastradas pelo Ministério da Agricultura, ou seja, a demanda por milho ela será cada vez maior, né? Como é que você enxerga o futuro dessa cultura no Brasil? Eu sou um entusiasta, por N motivos. Este é um. A demanda vai crescer. Utilizar o milho como matriz energética e não só como fonte para alimento, seja consumo humano, mas amplamente utilizado para alimentação animal, e agora como uma matéria-prima para se produzir combustível, isso vai dar uma mudada na dinâmica do grão, um impacto local, em primeira instância, aqui para nós. Imagine você, essa indústria que está sendo instalada aqui, ela tem capacidade para consumir quase 40% do que se é produzido de milho na nossa região. Então imagina o que vai mudar na dinâmica de mercado. Esse é, inclusive, um dos fatores que, às vezes, ele motiva o agricultor a avançar um pouco mais na janela. Porque já é sabido, teremos talvez uma produtividade menor, porque teremos uma janela, mais milho plantado fora da janela, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma demanda maior. Então, o cenário é impossível prever, o mercado é super dinâmico, mas a minha perspectiva é uma perspectiva otimista em relação ao preço do grão, e mesmo com uma produtividade um pouco menor, a cultura pode continuar sendo viável, mesmo um pouquinho aí saindo fora da janela ideal de plantio. Gostou da prosa? Ótimo, é sempre bom falar do que a gente gosta. Cara, gostei. Obrigado, viu? Foi bom demais. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição para a gente vir falar de outros temas aqui relevantes. Vamos conversar mais. Obrigado, viu? Gente, esse agronegócio nosso, ele nos orgulha cada vez mais. A gente se entusiasma, não é à toa, não. A gente se entusiasma porque a gente vê que o Brasil, por mais que às vezes tem gente puxando para trás, tem gente tentando fazer não dar certo, o brasileiro, o produtor rural, ele é resiliente demais. Ele faz a coisa acontecer. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Deus é brasileiro mesmo, não tem dúvida disso não. Porque Deus colocou a mão e falou assim, vocês vão ser o melhor no agronegócio, na agricultura e na pecuária também. Eu conversei com o Marcos Boel Júnior, que é supervisor de sementes do Grupo Conceito, e nós falamos sobre a virada da soja para o milho, que exige eficiência técnica. Se você gostou da prosa, deixa o gostei, deixe like pra gente, deixe comentário, compartilhe com um monte de gente e se inscreva no nosso canal. Abraço para todos vocês e até a próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.